Começando mais um episódio aqui do podcast da Orquestra Filarmônica de Varginha e hoje estamos honrados com uma presença ilustre do prefeito de Varginha, Leonardo Vinha Ciassi. Bem-vindo, estamos muito felizes com a sua presença, viu? Obrigado, Matheus. Eu quero que também sou eu que agradeço mais uma vez pelo convite, participar mais uma vez do seu podcast. Isso para mim é um orgulho muito grande. E ainda mais um tema tão importante, tão atual, que é a nossa Orquestra Filarmônica, né? Aqui liderada pelo nosso amigo Cassiano. O maestro Cassiano é uma pessoa que a gente tem um relacionamento muito próximo, muito profícuo, e a gente tem muito respeito pelo trabalho dele, pelo trabalho da orquestra, que tem realmente levado o nome de Varginha, né, por esse estado afora, pelo nosso país afora. Então, a honra de estar aqui é toda minha e quero também cumprimentar todos que nos acompanham. Que maravilha, que coisa boa. E recebendo também Cassiano Massaneiro, regente da orquestra. Bem-vindo mais uma vez, viu? Então, boa noite a todos, boa noite, prefeito, boa noite, Matheus, boa noite, todo mundo está em casa, né? A gente está muito feliz com a repercussão dessa série de entrevistas, né, que a gente está realizando. E, para mim, é muito importante ter aqui o Leonardo, porque, como ele mesmo falou, muito mais do que a instituição que ele representa, que é a Prefeitura de Varginha, ele já tem uma relação, né, com meu pai, com os projetos que a gente realizava na Vargem há muito tempo atrás, e essa ideia da orquestra, que é trazer visibilidade, né, para os parceiros, para quem comprou lá as ideias desde o começo, né, é muito importante as pessoas entenderem que a gente só existe, e a gente conversou isso no episódio do Bruno, né, só existe não simplesmente por causa do Cassiano, mas porque teve parceiros que compraram a ideia e que acreditaram, né? Porque senão ia ser um pregador no deserto lá, né? Só começa a virar coisa quando tem gente que vai junto, né? Sim, com certeza. E agora, Leonardo, para a gente poder começar esse nosso bate-papo, antes da gente começar essa gravação, vocês dois estavam conversando aqui e o Leonardo foi pontuando que já conhece o Cassiano desde lá dos primórdios. Então eu queria saber como surgiu aí, né, desde a época que você era vereador. Aliás, posso chamar de você, né? Claro, eu sempre pergunto, né, absolutamente. se eu tenho que chamar de senhor ou de você. Não, como que vocês se conheceram e começou aí a ser parceiro através do poder legislativo e agora executivo? Matheus, o Cassiano, eu conheço ele de longa data, ele é novinho ainda. Eu fui aluno do pai dele, foi meu professor, Adolfo Massaneiro, que era um cara extremamente amigo da gente, foi um professor que realmente tinha um relacionamento muito bom conosco, ainda no antigo Colégio Catanduvas. Olha. Fui aluno de lá e depois o nosso relacionamento se estendeu. Eu conheço o Cassiano desde novo, sempre lidando com seus projetos e tudo mais. E depois, claro, como já vereador na Câmara Municipal de Varginha, o relacionamento tornou-se ainda mais próximo, né? Porque a gente participava muito das suas apresentações, dos seus projetos e tudo mais. A irmã dele também tinha o projeto do coral também, né? Tocava nas cerimônias religiosas e tudo mais. Junto com você... A gente fazia muita parceria com a Câmara, né? De apresentações nas homenagens, nas sessões solenes, ele o projeto lá da Vargem sempre apresentava. O projeto dele sempre foi, nós tivemos um relacionamento muito próximo. E depois, claro, as coisas foram evoluindo, os projetos foram ganhando corpo, e agora, então, a Orquestra Filarmônica, né? Quando ele montou, que é realmente para nós, é um motivo de grande alegria, um orgulho para todo varginhense, né? A gente acompanha aí o Cassiano nos seus trabalhos e principalmente nas suas apresentações no nosso Teatro Capitólio. Não é toda cidade que tem, não né? E importante frisar, acontece no nosso Teatro Capitólio, apresentações totalmente gratuitas para a nossa população, e eu frequento, sempre que posso, que estou na cidade, não deixo de frequentá-las. Não teve uma apresentação que eu não via o teatro extremamente lotado. Ou seja, isso demonstra, né, que a cultura está ligada realmente ao povo de Varginha e o povo varginhense realmente aprecia o trabalho de boa qualidade que a orquestra tem ofertado para todos nós. Com toda certeza. E, Leonardo, como homem público, qual que é a sua percepção dessa importância da cultura na formação dos cidadãos, das pessoas, começando desde lá da infância, né, adolescência, chegando aí à vida adulta? Olha, a cultura é importante em todos os aspectos, em todos os segmentos. E Varginha realmente tem uma riqueza muito grande na cultura, em todos os aspectos. Eu vou voltar aqui a algo que esses dias nós fomos até elogiados. Eu estive na Assembleia Legislativa
e as questões das apresentações das nossas folias de reis, Ah, que bacana. que é realmente também uma cultura varginhense que se mantém e ela, graças a Deus, ela vem ganhando corpo. É quase um É patrimônio, um né? patrimônio cultural patrimônio, da nossa. é patrimônio, né? patrimônio Então, cultural. Bacana. então, ou seja, são Institucionalizado. diversas ações na nossa cultura e a música, claro, a música eu sempre tenho dito, música é algo que é mágico. A música te transporta, você lembra dos seus tempos lá atrás, nossa, eu lembro dessa música quando eu estava fazendo isso, quando eu fazia aquilo. Então, ou seja, a música é importante, ainda mais a qualidade da música que a nossa orquestra oferta mais ou menos, mais uma vez para a nossa população. Então, eu digo que para nós é muito importante manter a cultura varginhense viva. Nós temos diversos atores culturais que são os verdadeiros protagonistas da cultura varginhense, né? Em todos os aspectos. Ou seja dos festivais que são aí oferecidos, ou seja, a parceria entre o poder público e os nossos atores culturais realmente tem sido algo muito profícuo, né? O Cassiano aqui é testemunha disso. E nós, enquanto poder público, temos feito de tudo para manter vivas essas tradições, incentivar cada vez mais, né? Para que a nossa cultura possa crescer, se incrementar e ofertar mais talentos, claro, para que a cidade de Varginha possa continuar sendo referência também em todos os segmentos culturais. Com toda certeza. Varginha tem sido sempre muito à frente, inclusive de Minas Gerais, na questão do patrimônio, né? Um abração para a Dani lá do CODEPAC, né? Do Conselho e que trabalha no Departamento de Patrimônio Cultural. A gente tem, por exemplo, a Folia de Reis são patrimônio, já Institucionalizado, né? institucionalizado. As comunidades de terreiro e axé Sim. estão sendo institucionalizadas. A gente tem a capoeira, né? Foi institucionalizado. Foi feito, né, o patrimônio imaterial do ET de Varginha, Isso. que é um, Ah, o ET também. é um E patrimônio, imaterial. é um Super em alta patrimônio. no momento. Então, mas isso antes Não de ficar em sabia. alta, né? E foi um sim. trabalho extremamente muito bem feito Mas hoje o ET é uma marca registrada do município? Sim. Eu não diria ser marca registrada, eu digo que ele é Ele um patrimônio. imaterial nosso. Ele é do patrimônio município. imaterial. O que significa quando é patrimônio imaterial? Quando você fala que a capoeira é patrimônio, quando você fala que a Folia de Reis é patrimônio, quando você fala que as comunidades de terreiro são patrimônio, você cria uma salvaguarda desses grupos e dessas manifestações, né? Então, por exemplo, a Prefeitura de Varginha, a partir do momento em que o ET, as comunidades de terreiro e axé, a capoeira e a Folia de Reis viram patrimônio, ela se torna quem tem que realmente tutelar esses grupos para que eles não acabem, para que essas tradições não acabem, para que entendi. se proteja essas tradições de toda tentativa de questões de preconceito, de questões de ataque à pureza dessas culturas, né, de tentativa de que essas culturas se extingam. Então, isso o patrimônio ele é institucionalizado, ele realmente entra como um decreto, né? Perfeito. Como um decreto do decreto. prefeito, Uhum. entendeu? E que atesta que Varginha olha para aquela realidade específica e aquilo é importante. Então, por exemplo, quando entra patrimônio imaterial o ET, Varginha, que a gente sabe que existem várias visões, se isso é bom, se isso é ruim. Não, a partir do momento que virou patrimônio material, Varginha tem a obrigação de proteger essa história, de investir nessa história, de trabalhar essa história de um jeito que seja benéfico para a cidade. Muito legal, nunca tinha pensado nessa perspectiva. Que bom que a nossa cidade já tem esse olhar diferenciado para tudo isso. O patrimônio é muito fácil de ver quando a gente pensa em patrimônio material, né? Tipo assim, estamos protegendo essa igreja barroca. Uhum. Aí Estamos tombou, então não Aham. pode mexer essa casa antiga. Quando é imaterial, as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de porque não é entender. palpável, né? Só que é importantíssimo. E Varginha está na vanguarda, assim, por exemplo, tem muitas coisas que a Dani e o pessoal fizeram ali do patrimônio que depois foram, entre aspas, copiados pelo Estado, entendeu? A gente fez antes, por exemplo, o nosso Varginha dossiê, saiu na frente. capoeira, Que bom, Folia de Reis, serviu como referência para outros para a lugares. construção do... Conforme ele está dizendo. Fátima, eu fui abordado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais com relação à riqueza do trabalho que as Folias de Reis de Varginha apresentaram aí nesse ano. Então, Que satisfação, hein? Satisfação. Então, ou seja, isso é algo que já extrapola as fronteiras do nosso município. Então, o reconhecimento disso é muito importante para a nossa cidade.
Nossa, sem dúvidas. Agora, quanto à prefeitura, a prefeitura apoia a orquestra desde o início? Como que foi esse primeiro movimento, já falando de orquestra agora, filarmônica? Você quer começar? É assim, a importância do SEASSE para a orquestra é que, na verdade, quando a gente começou o movimento de criação da orquestra, querendo ou não, existem questões culturais que eu digo não só da cultura expressa, mas culturais de relacionamento entre as pessoas dentro da cidade, Aham. políticas, né? Ninguém é ingênuo, né? Existem questões políticas envolvidas, existem questões de afinidades. Então, quando a gente montou a orquestra, a minha grande preocupação era conseguir realmente trazer o máximo possível de apoio de todas as espécies, de todos os espectros, né? E dentro da prefeitura, naquele momento da criação em 2023, quem acolheu verdadeiramente a orquestra como algo importante para a cidade foi o vice-prefeito, que na época era o Leonardo. Ah, ele era Entendeu? vice Então, na época. porque assim, quando a gente chegou apresentando a ideia da orquestra, obviamente houve uma certa resistência em alguns aspectos, até mesmo políticos, né? Porque, querendo ou não, todo mundo me conhece em Varginha, sabe o espectro político que eu estou, o que eu defendo, o que eu penso, né? Sendo que, na verdade, as pessoas esquecem que quando você está discutindo política pública, você está discutindo o bem da cidade, não está discutindo quem está fazendo, o que está fazendo, de onde vem, de qual partido, de qual questão. Só que essa visão ficou um pouco turva naquele momento. Quem teve um olhar sem estar com essa visão ofuscada foi o Leonardo. O Leonardo que abraçou, né? Abraçou a orquestra e botou a gente dentro da prefeitura, levou a gente a conversar com as pessoas, né? Aí foi diferente, né? Porque era o vice-prefeito nos levando para conversar. Então, isso para nós foi muito Quase importante. um padrinho, é. Sim, naquele momento, sim. Porque você pensa bem, recurso financeiro, na verdade, até hoje a gente nunca teve, né? A gente espera o momento que a gente tenha o recurso financeiro. Mas, assim, coisas importantes para nós, que não são diretamente, mas de logística, de utilização do espaço, de autorização, de alvarás, essas coisas que dependem da prefeitura, né? Isso com certeza a gente teve muitas orientações muito benéficas ali dentro de como proceder, de como realizar, de como fazer certo. Se for por esse caminho, você vai fazer errado, entendeu? De como organizar isso aí. Então, foi muito importante para nós nesse começo ter esse contato realizado pelo Leonardo, né? Isso da minha parte, né? Que legal, agora vamos ouvir o Leonardo. Não, então, realmente, o Cassiano já manifestou, Matheus, e é justamente isso. Porque a gente tem que enxergar, como eu disse, todos os projetos da cidade, independente de quem quer que parte. Eu sempre tive isso comigo. Nós estamos ali para deixar um legado. Sim. O Leonardo, eu estou prefeito, mas eu sou o Leonardo. Sim. Então, ou seja, o meu mandato teve dia para começar e tem dia para terminar. Uhum. De lá, o dia que eu sair, nem a caneta que está na minha mesa vai comigo, ela não é minha. Então, eu entendo que o ator político ele deve realmente pensar no que é bom para a cidade, independente de onde que ele parte e para que segmento ele vá. Uhum. Ou seja, e a orquestra eu enxergo para nós um patrimônio, tanto que vocês estão vendo o sucesso que tem hoje. Demais. Não existe uma apresentação da orquestra que não é lotada. Uhum. Onde ela apresenta, até fora do nosso município, a credibilidade é gigantesca. E claro, como agente público, como o Cassiano falou, o município ele tem as demandas dele que são cada vez maiores, com recursos cada vez mais escassos. E a gente tem que pulverizar o recurso público de maneira a atender, Sim. de a melhor maneira, todos os segmentos, né? Claro, as necessidades da população, a manutenção da máquina pública, da própria cidade. Isso você não pode realmente deixar com que isso deixe de ser aplicado. Mas nunca tivemos de fechar a porta para ninguém. Todos os que tiveram na cidade, que nos procuraram, alguma coisa o poder público ajudou. Como o Cassiano acabou de dizer aqui, naquele momento não tínhamos como aportar recurso financeiro, mas o que eu posso ajudar? É o espaço para apresentar, é o transporte que a gente pode ajudar, alguma coisa para... Vamos ajudar. Orientação. Isso, orientação, então, ou seja... E com essas ações, embora ainda tímidas, mas nós conseguimos fazer, claro, o envolvimento principalmente do Cassiano, que é realmente um lutador, ele não desanima, eu parabenizo vai em busca, por isso, né? vai em busca, então assim, ele não tem preguiça. Então isso é importante para a gente fazer com que as coisas aconteçam. Uhum. E aí, todo mundo sabe disso,
hoje a orquestra como começou e como ela é hoje. Então, aqueles que ainda não puderam ver uma apresentação, Tem que assistir. fica aqui de público convite para que vão apreciar, que eu tenho certeza que todo mundo que assiste volta para assistir novamente. Oh, É, com e certeza. quem não assistiu ainda, começa em março, né? Uma apresentação por mês, e esse ano a gente vai ter algumas atrações importantíssimas, inclusive atrações internacionais, músicos internacionais que estão Uau, que vindo para Varginha, chique. músicos, e vai ser uma temporada extremamente dedicada a mulheres. A gente não conversou isso ainda, né? Mulheres. Então, prefeito, vai ser a primeira vez que vai ter outras regentes, que até então só eu regi. Fui o único maestro que regeu a orquestra até agora nesses 3 anos. Esse ano vai ter outros regentes, mas não é outros regentes, são outras. São Então mulheres. são mulheres que vão vir reger. A gente vai ter todos os programas, ou vai ser uma mulher regendo, ou vai ser uma mulher solando, as solistas que vão vir, por exemplo, todas as solistas que vão vir esse ano são mulheres, né, que vão acompanhar a orquestra, ou com mulheres no repertório. Compositoras, que a gente conversou no programa Sim. do Bruno, compositoras vivas mulheres. Uhum. Né? Então vai ser totalmente dedicada a temporada, totalmente dedicada às mulheres da música de concerto. Que bacana. Inclusive, Matheus, nessas apresentações, sempre o Cassiano traz realmente um músico, um ator lá, renomado. Como é que chama aquele professor? Que Paulo você... Bozizio. Então, Bozizio que Teve em Varginha. você teve no concerto, né? Sim, veio a Varginha fazer aqui uma apresentação. Olha o nome que a orquestra nome já que trazia. projetou Então nesse você- cenário para olha trazer pra você essas ver. pessoas. Para trazer uma pessoa desse nível a Varginha, uma pessoa dessa não viria se realmente não fosse um projeto sério, um Sim. projeto realmente, né, De de credibilidade. credibilidade. Então, ou seja, como o Cassiano disse aí, a intenção nossa é que esse projeto avance cada vez mais. Então, de nossa parte, é aquilo que eu estou falando. Quero dizer aqui, vou aproveitar, vou dar uma notícia aqui. Claro. Bom, o Cassiano já sabe disso, mas você deve saber. Nós estamos instalando agora o ar-condicionado do Teatro Capitólio. É mesmo? Não sabia. Já Que coisa está em boa. andamento. Já vamos pôr efeitos de aplausos. Ó. Ê, vai fazer muita Tá diferença. lá. E eu quero aqui já de público também ver, Cassiano, para você alinhar com o Marquinhos, para que a gente possa inaugurar esse ar com uma apresentação da orquestra. Eu acho que seria uma coisa Muito oportuno. boa, oportuno, né? É um ganho para a cidade, é mais um investimento do Importantíssimo, poder público em um dos espaços mais importantes de Varginha que eu Com vi, certeza. que é o Teatro Capitólio. E assim, pode parecer bobagem, né? Porque, vamos fazer então. O ar-condicionado é bobagem. Não é. Porque Não é. você Nossa. precisa. Muitas apresentações precisa estar com as janelas fechadas por causa do barulho, Perfeito, barulho sim. externo. Para não vir, né? Quando está lotado lá fica difícil. E uma coisa importante que para nós da orquestra é muito caro, é muito importante mesmo para nós, e posso até dizer que talvez seja uma das poucas orquestras que se preocupam integralmente com isso. A gente tem, quem vai nos concertos nossos sabe que a gente não só aceita, como incentiva a presença de crianças. Sim. E a gente tem uma presença muito grande de crianças neurodivergentes. Então, para nós da orquestra, as pessoas até perguntam por que a gente não apaga a luz quando tem um concerto, e quando geralmente em concertos apaga a luz, só a luz do palco. Por quê? Por causa desse público específico, a luz é importante. Sim. O ambiente é importante. E o ar-condicionado, para esse tipo de público, vai trazer muito mais conforto, né? Vai ficar muito mais ameno, né, para as crianças, e principalmente as crianças neurodivergentes que acompanham a orquestra desde 2023. Esse ar-condicionado, Matheus, era um antigo anseio de toda a classe artística da cidade. Sem Ali é um dúvidas. lugar que realmente já é utilizado para formaturas, para diversos No espetáculos. auge do verão. No auge do verão. Uhum. Né? Então, ou seja, isso vai realmente, é um investimento que estamos fazendo e já deve estar prestes, penso eu, né, que em 30 dias mais ou menos devemos Que coisa inaugurar. boa. Né? Eu não gosto já de Marcar data. marcar a data, porque você sabe como Tem é que coisas é, né? que fogem do Tem nosso coisas que controle. fogem do nosso, mas ele está bastante adiantado. É um ar-condicionado totalmente moderno, central, que não agrediu em nada nenhuma parede do Capitólio. Porque é um patrimônio, não pode Patrimônio, Não pode você não mexer. pode Não pode mexer. Pode Então, mexer, mas dentro de regras muito complexas. muito rígidas. Mas lá vocês vão ver, que vocês vão acompanhar com toda certeza, é um investimento que eu entendo que é mais um movimento da nossa cidade em prol da Qual o cultura. valor que ficou mais ou menos, prefeito? Você sabe, não mas sei, não é? é porque não está pronto ainda, a gente não sabe, né, Cassiano? Mas é um investimento bastante significativo. Mas que eu tenho certeza que é compensador
pelo benefício que ele traz para todos os eventos que são, né, e que continuarão Com sendo certeza. utilizados naquele espaço. Maravilha. Leonardo, ao longo dessa temporada especial que a gente está fazendo para a orquestra, a gente abre o espaço para que nosso público possa conhecer melhor um pouquinho dos parceiros, Sim. né? E você, como uma figura central da Prefeitura de Varginha, está vindo aqui com a gente hoje. Então, a gente gostaria de relembrar um pouquinho, né? A gente queria conhecer um pouquinho mais do Leonardo Ciassi, um pouquinho mais da sua história, um pouquinho mais, né, dos trabalhos aí da Prefeitura, aproveitar esse momento, né? Então, como é um público novo, né? É um público de todo o Brasil que está nos assistindo muito com essa temporada da orquestra. Quem é o Leonardo Ciassi? Quem é o atual prefeito de Varginha? Olha, mais uma vez eu quero te agradecer a oportunidade, Matheus. Você também, que é um menino que eu conheço longa data, verdade. quando vereador, ele fazia os jornais ali do Marte. Nossa, era muito boa essa época. Você não lembra dessa época A também? gente estava conversando sobre ela já atrás. Isso. Então, ou seja, a gente tem uma história na cidade, né? Meu nome é Leonardo Vinha Ciassi, sou natural de Varginha. Sou filho de José Lourenço Ciassi, um homem que trabalhou na CBC por muitos anos, mais conhecido como carreiro, era esportista, jogava futebol. Minha mãe era economiária, foi o único emprego dela. Tenho 2 irmãos, o Lúcio e o Eduardo. Eu sou casado com Daniela Rodrigues de Almeida, que é filha do nosso ex-prefeito também, o senhor Aloysio Ribeiro de Almeida. Eu quero aqui também registrar, né? A Daniela é uma pessoa que tem me apoiado sempre, toda a minha família me apoia nas minhas questões. Ou seja, eu sou técnico em contabilidade, eu fui formado em Direito e sou pós-graduado em Administração Pública. Presidi a Associação Comercial de Varginha nos anos de 2003 e parte do ano de 2004, quando aí sim eu fui convidado a disputar uma eleição para o cargo de vereador. Até então nunca tinha pensado Nunca em tinha política. pensado em política. O convite chegou e tal. Vai. Eu falei, eu não deixar meus negócios. Eu trabalhava em uma panificadora naquela época, né? Junto que era do meu sogro, São Luís. Mas chegou o convite, vai. Bom, aceitei o convite, fui e acabei sendo eleito já no primeiro pleito. Que beleza. Entrei no primeiro pleito e lá tive na Câmara 4 mandatos de vereador consecutivos. 4, 8, 12, 16 anos. Fiquei 16 anos no Poder Legislativo. Lá eu ocupei bastante cargos de destaque, fui secretário da mesa, fui presidente do Legislativo por 3 vezes, presidi a Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, participei de todo um processo legislativo durante 16 anos, quando então depois convidado pelo nosso ex-prefeito Verde a compor uma chapa com ele para disputar o Poder Executivo. Também fui eleito vice-prefeito. Que foi a eleição da pandemia, né? 2020, né? Sim. E aí lá também cheguei a ocupar os cargos de secretário de administração, secretário de governo, né? E depois, posteriormente, lançamos a nossa chapa para disputar o governo municipal, juntamente com o nosso meu grande companheiro, o nosso, então, ex-prefeito Antônio Silva. Foi aniversário dele recente, né? Acho que ontem, né? Antes de ontem. Estamos gravando no comecinho de fevereiro, tá, pessoal? Para quem está assistindo, a gente não sabe quando o antes de ontem não é de quando você está assistindo, é de hoje. De quando a gente estava gravando. A data de hoje. Isso. Mas então, um homem... Viagens no tempo. Né? Um homem que tem um legado na cidade. Antônio Silva é uma pessoa que contribuiu muito para a história da nossa cidade. Foi 4 vezes prefeito da nossa Varginha. É um homem que tem uma credibilidade muito grande, tem seu legado aí. E hoje, como vice-prefeito, tem me ajudado muito. A mim, não, a cidade, né? Como vice-prefeito, já atuou também na Secretaria de Saúde. Hoje está também como secretário de Fazenda. Ou seja, e a nossa gestão está aí. Completou 1 ano já, né, do nosso mandato. O primeiro ano já se foi. Qual que é a sua avaliação desse primeiro ano? Eu penso que, claro, foi um ano de muito trabalho. O primeiro ano de toda a gestão ela é difícil, Matheus. Por quê? O primeiro que a gente trabalhou com um orçamento que foi votado pelo Legislativo Municipal numa legislatura passada. Sim. Então, você entra com o orçamento já comprometido. Né? Lá as alíquotas que eles destinaram para a saúde, para a educação. Então, é algo... Aquilo ali, né? Que é mais difícil de você, né? A mobilidade de você alocar recursos para um lado para o outro.
Mas já agora, no segundo ano, não. Mas mesmo assim, realizamos muitas coisas boas para a cidade. Você pega a nossa educação, a educação premiada, recebemos o selo ouro novamente, e vale ressaltar. Que bom. O selo ouro agora já em 25 e com nota máxima. Ou seja, a partir de 80% você já faz jus. Não, nós recebemos com 100% de aprovação. Então, ou seja, é uma educação referência no estado e no país. O município é responsável pela educação infantil e fundamental, é isso? Sim. E nós temos hoje aqui, você vê, ontem mesmo nós estávamos iniciando já a distribuição do material, né, que isso é mais ou menos padrão, então é mais fácil a gente distribuir. Os uniformes também, que já estão chegando, e esse eu tenho mais trabalho, por quê? Primeiro é distinguir o que é masculino, o que é feminino, tamanhos e tudo mais. Então, isso nós temos um pouco mais trabalho, mas já está também tudo já encaminhado para fazermos a distribuição. Nós ofertamos aí, claro, o material de qualidade, os uniformes, né, transporte, merenda totalmente de qualidade balanceada e tudo mais, justamente para poder dar às nossas crianças uma educação de qualidade, também para os nossos gestores. Todos os cursos de capacitação foram ofertados. Varginha é uma cidade que paga acima do piso nacional, ou seja, então nós valorizamos também os nossos profissionais, justamente porque eu sempre digo, e tenho sido até repetitivo, mas falo com toda a convicção, se nós quisermos realmente transformar uma sociedade mais justa, mais igualitária, de mais oportunidades, ofertando o ensino público de qualidade. A chave está na E educação. esse é o nosso caminho, portanto, não tem faltado os investimentos. Na saúde, por exemplo, você vê aí, a cidade é uma cidade de referência na oncologia, né? Nesse ano mesmo tivemos diversas ações para incrementar ainda mais a nossa saúde. Eu destacaria aqui o horário estendido nas nossas UBSs. Né? Nos quadrantes são 4 UBSs, 4 ou 5, que já têm um horário estendido, justamente para dar mais conforto, comodidade para o nosso munícipe. Sim. Mas também com essa ação a gente acaba por desafogar a UPA lá na frente, os próprios hospitais, que muita coisa o cara pode tratar ali, o munícipe pode tratar no posto ali, próximo da casa dele, não tem que se dirigir à UPA. Porque às vezes ele trabalha o dia todo e não consegue. Pois não tem jeito. E com isso a gente reduziu o número de atestados e tudo mais, porque a pessoa não precisa tirar um atestado para ir na UPA de manhã ou no posto de manhã. Ele pode depois que ele sai do serviço. Então são diversas ações que a gente vem tomando no sentido de melhorar a saúde. Você vê no desenvolvimento econômico, fomos ser conhecidos como a melhor cidade do estado em desenvolvimento econômico. Por quê? Varginha foi referência nas exportações. Verdade. Então, eu recebi o Tolguinha no podcast, ele comentou sobre uma cidade que mais exporta no estado, né? E que alavancou, inclusive, as exportações do estado de Minas Gerais. Então, ou seja, são diversas ações que nós fizemos aqui em 2025, né? Que com certeza fizeram que a nossa cidade fosse destaque e referência em todo o cenário. Então, eu digo que 2025, esse primeiro ano nosso, foi um ano de muito trabalho, muitos desafios, mas também de grandes conquistas e de resultados para a cidade e para a população. Varginha hoje é referência. Então, quando você trata do nome de Varginha nas questões lá, sempre ela tem um destaque porque é reconhecida e referendada aí, em todos os segmentos por onde a gente passou. Foi um ano, eu entendo, muito positivo e, claro, tenho a convicção de que 26 será um ano ainda melhor para a nossa cidade. Amém, assim seja, que coisa boa. Eu espero ter correspondido a sua pergunta, né? Não, espero que o telespectador... A ideia era te conhecer um pouquinho mais. Obrigado, né? Mateus, aí você resgatou um pouco aí da sua história, agora falando um pouquinho dos trabalhos, desse seu primeiro ano também. Mas eu sempre pergunto, né? Desde a primeira vez que eu te recebi no podcast, e aqui também trouxe para essa temporada especial da orquestra. Queria uma história, Leonardo, que você compartilhasse com a gente. Pode ser uma história desse seu primeiro ano, ou pode ser algo relacionado à orquestra, não sei. Algum personagem, alguma pessoa, alguém que te marcou em algum momento da sua vida, que você acha que vale a pena compartilhar com quem está assistindo, algo sobre o olhar, né? Algo que você viu ou assistiu que te marcou como pessoa, como político, ou, não sei, algo que... Sei lá, eu tô falando para ganhar tempo, né? Para você poder pensar em algum episódio aí que te marcou na sua vida. De tudo, assim,
tem que ser relacionado à orquestra ou pode ser um Não, fato da à gestão? vontade, Gestão. à vontade. Eu quero dizer aqui para você que diante de tudo que nós passamos, das conquistas que nós conseguimos, de tudo que veio, Varginha é uma cidade que ganhou muito nesse ano. Nós tivemos aí a dádiva de conseguir uma faculdade de medicina para Varginha instalada, que isso era um antigo sonho da É nossa cidade. verdade, hein? Tem a Aquilo- medicina isso é um e já está ganho, funcionando, né? já é um ganho gigantesco para a nossa cidade e, Cassiano, com toda certeza, o reflexo disso na saúde da cidade vai ser realmente algo muito Sim. valioso para todos nós. A Faculdade de Medicina, agora o Papi no aeroporto, ou seja, diversas conquistas que vieram. Tomógrafo, que nós estamos lutando, aí temos tido auxílio de muitos deputados que têm nos ajudado nisso aí. Mas o que me marcou nessa gestão são atitudes, às vezes, muito simples, mas que me emocionam. São 2 ações que nós tivemos e que eu acho que isso é importante também ser compartilhado. Uma delas é quando a gente entrou na cidade, quando a gente entrou no início da gestão, a gente se deparou, claro, com um aumento muito das pessoas em situação de rua, um grau de vulnerabilidade Verdade, e tudo hein? mais. E aí eu procurei nosso secretário Manuel, falei, Manuel, nós precisamos achar uma saída para isso. Nós temos que achar um caminho para isso, não podemos perder essas vidas, deixar isso acontecer. O Manuel é um cara extremamente dedicado, que está com a gente lá há muito tempo. Tivemos, então, uma reunião com o Flávio Baroncelli, do Senai. E eu pedi ao Flávio que ele programasse para a gente um curso para pintor e pedreiro, para a gente tentar resgatar essas pessoas. Olha, E o Manuel fez, então, uma triagem. Eu quero dizer para você que eu arrepio até hoje Olha. quando eu lembro dessa situação. O Manuel, então, fez uma triagem, conseguimos 30 pessoas que aceitaram em fazer o curso. O Senai, então, abriu as portas para a gente, com tudo pago. com tudo pago pela prefeitura, Uhum. para que esses 30 fizessem, então, um curso de pedreiro, de pintor, de azulejista, para a gente poder tentar resgatar essas vidas. E aí, dos 30 que nós conseguimos colocar lá, 23 foram até o final. Concluíram. Concluíram o curso. Que beleza. Porcentagem grande. E aí que vem depois o negócio. Pulo Eles do gato. concluíram. Eu falei, agora, se a gente não arrumar uma oportunidade para esse pessoal, eles vão voltar Desistir. para aquela vida. Então, abrimos uma oportunidade junto a essas empresas que a gente tem terceirizadas que cuidam disso. E aí, no dia que a gente estava fazendo aquela rotatória ali em frente à Steam Master, nós estávamos concluindo Sim. aquele negócio, e eu passei lá Que para ficou ver. muito bom, por sinal. Muito bom, por Facilita, sinal. desafogou ali, Colocou né? no trânsito. Tirou totalmente aquele E aí que garrafamento vem. que ficava. No Aham. dia que eu cheguei lá, tinham 13 pessoas trabalhando. 5 Era dessa eram turma. dessa turma. Que massa, hein? Então, é algo que me emociona, que eram 5 pessoas que estavam perdidas e voltaram No mercado, ao de, mercado trabalho, de trabalho, sim. voltaram a ter vida estruturada. Então, isso marcou muito a minha passagem nesse primeiro ano. Muito bonita a Que é história. algo que é realmente é o que a gente tem que fazer, tentar não diferença deixar na perder vida o das diferencial. E um segundo episódio também, que esse também me marcou muito, foi com relação à educação. Uhum. Pessoas que não sabiam ler. Pessoas já acima de 60, 70 anos que não sabiam ler. Não sabiam ainda. Ler. Puxa. E a Juliana, nossa secretária, juntamente com toda a sua equipe da SEDUC, também fizeram um excelente trabalho e resgataram essas pessoas. E eu fui participar da formatura delas. Nossa. Que emoção. Então isso marca demais. Então você vê a história deles e eles tiveram então a oportunidade de escrever um livro contando a sua história. Então isso realmente, isso tudo... Nossa, que já emoção, pegou. que bonito. É, Até então, emocionei aqui, ué. Isso Que é importante. bonito. Então é algo que Uhum. a vida pública às vezes nos leva a muito desgaste, Sim. uma coisa, mas tem também aquele que nos gratifica Que isso, e demais. nos motiva a continuar trabalhando. E aí o que mais me marcou, dentre todas essas situações, uma senhora, ela já deve ter seus 70 anos, por aí, beirando 70 anos, e ela dizendo pra gente que ela mora em Varginha, um bairro afastado do centro da cidade, que para vir para o centro, ela vinha de ônibus, mas não tinha jeito de voltar. Ela tinha que voltar a pé, Por quê? porque ela não sabia ler para onde que o ônibus ia. Poxa vida. Nossa. Então isso é algo que realmente marca a vida da gente. Olha para você ver o quão importante é isso. A leitura libertou esse pessoal. Então, ou seja, são 2 fatos
que você falou, conta uma história do que você achou Maravilhosas importante. histórias. Eu queria dizer que, dentre tudo que a gente conseguiu, isso para mim marcou muito esse primeiro ano da nossa gestão. Muito Então, eu bacana. espero que a gente continue tendo esse olhar. Uhum. O que tem que ser feito para os grandes desafios, para as grandes conquistas, mas que a gente não possa também perder esse olhar para o social, que eu acho de extrema importância. E isso realmente me deixa gratificado e motivado a continuar trabalhando por Varginha. Muito bom. Comentários, Cassiano? Não, Quer assim, fazer? o que ele falou, né? A gente acompanha muito de perto algumas coisas da prefeitura, porque, por exemplo, a orquestra é parceira, muita gente às vezes não sabe, a gente é parceiro da SEDUC, né? A orquestra ofertou. A gente tem dentro do nosso projeto a existência de oficineiros. E, em vez de montar essas oficinas em espaços nossos, a gente fez uma parceria com a SEDUC, com a Juliana, e a gente está dentro de algumas escolas dando aula. Perfeito. Oficineiros nossos. Então, a gente tem lá nós estamos lá nas 2 escolas rurais, eu não sei exatamente o nome das escolas, mas é a escola lá da Fazenda Remanso, e a escola que fica próxima à Fazenda dos Tachos, a gente está dando aula lá de violino, a gente tem professores nossos dando aula lá no SAVE, que é aula de balé e de violino também. Uhum. Então, a gente tem acompanhado muito de perto essa realidade da educação de Varginha. A gente consegue visualizar não só de fora, mas ali dentro do organismo, de vendo como que tem sido muito bem estruturado, né? Hoje, meu irmão também passou no concurso agora, ele tem trabalhado na rede municipal e a gente consegue ver a distância bem grande. Tem problemas, tem questões para se melhorar, tem questões, tipo assim, temos críticas, mas a distância que existe entre a rede municipal e a rede estadual, por exemplo, é bem grande. A distância que tem entre a rede municipal e algumas escolas particulares também é grande. E não pode esquecer que na pandemia, quando as escolas começaram a entender o que estava acontecendo, a rede municipal de Varginha deu uma resposta ao problema da pandemia muito mais rápido que as escolas particulares de Varginha. Muito mais rápido. Muito mais rápido. E isso tudo não só por causa da gestão, mas pelo trabalho dos profissionais de educação que foram muito rápidos, os supervisores, De se adaptar, os né? coordenadores pedagógicos. A adaptação da rede municipal de Varginha foi tão rápida que muita gente saiu de escolas caras, de elite, vamos dizer assim, de altíssimo custo, e transferiram rapidamente para a escola municipal por uma questão, não por uma questão financeira, uma questão de resultado, que já estava muito mais rápido, tablet, não sei o que, né? Muito mais rápido. Então, isso eu acho que é importante. Na questão econômica, eu vejo pela minha área, porque as pessoas esquecem que cultura também é dinheiro. Cultura, uma vez eu brinquei com uma conversa que eu estava com o Leonardo, eu brinquei com ele que ele tinha saído no blog do Madeira, dando uma entrevista da importância de uma empresa que veio para cá e contratou 25 pessoas. Era nós precisamos em Varginha de grandes empresas como essa, a frase dele. Eu falei assim, então a gente tinha que sair várias reportagens, viu, Cias? Porque a gente tem 78 pessoas. Hoje a orquestra, o ecossistema da orquestra contrata hoje 78 pessoas, né? Você entrevistou o Bruno, que continua na região por causa da orquestra, né? A gente gera mudou a vida uma dele, movimentação. né? A gente tem então a gente vê essa questão econômica, para nós é importante porque quando a economia vai mal, a primeira coisa que as pessoas tiram de forma equivocada, inclusive, porque se você quer que a pessoa evolua, é melhor, inclusive, manter, mas é a cultura, é a aula de violão, é a aula de inglês, é o balé. A primeira coisa que geralmente corta é evento, né? Tipo, deixa de sair para ir no barzinho, e aí impacta a cultura, porque tem o cara do violão que está tocando lá, tem a música ao vivo. Então, a cultura, na pandemia, a gente foi a primeira sessão impactada foi cultura e entretenimento, e nós somos os últimos a voltar, né? Os últimos autorizados a voltar foram os eventos e cultura e aula, essas coisas assim. Então, quando a economia cresce igual está crescendo em Varginha, o setor de cultura responde muito rápido, né? E aí eu queria fazer uma pergunta, posso? Pode ser meu autorizo? Porque é a primeira vez que eu vou fazer uma pergunta. Nunca fez, então, verdade. mas eu vou perder a oportunidade aqui de ter um amigo aqui, né? Assim, além de estar aqui como Orquestra Filarmônica, eu também sou presidente do Conselho Municipal de Cultura, né? Sim. Então, uma pergunta assim que eu te faço, dentro dessa visão toda que você tem, Léo, hoje a gente tem um investimento grande da Prefeitura na Fundação Cultural. Sim. Na beira, eu acho que uns 6 milhões. Eu não lembro. Ele até ultrapassa, Cassiano, mas mais ou menos é isso. Mas, assim, uma pergunta que eu te faço, existe no teu campo de visão a possibilidade
desse investimento acontecer da forma de fomento também? Por que acontece hoje? Né? Queria ver como que você vê isso primeiro, né? Porque hoje o recurso que vem para a cultura, e não é pouco, ele vem muito para a instituição, né? Tipo assim, e é importante isso, é a folha de pagamento, que é muito grande, né? Para quem não sabe, a Fundação Cultural cuida da Rádio Melodia, da TV Princesa, Teatro Capitólio. museu, Teatro. né? Teatro Capitólio, museu, tem mais, a própria Fundação Cultural, né? Fundação. E que é uma estrutura muito grande e cara, né? Porque tem a Grande, questão, claro. que é a questão física, tem toda uma estrutura física. Como que você pensa assim na questão do fomento, do recurso para o fomento à cultura? Tipo, para que o recurso, a Fundação Cultural, além de se estruturar enquanto estrutura importante da cidade, também produza. Porque é um diferencial nosso. Hoje, quem mais produz... Não estou falando dos editais, por exemplo. Os editais que vêm com recurso de fora, mas, por exemplo, quem mais realiza, vamos dizer assim, cultura em Varginha, às vezes fica muito mais na Secretaria de Educação e na Secretaria de Turismo, porque realiza os eventos, o carnaval, as coisas. Mas a Fundação Cultural mesmo, tirando a Quinta da Boa Música, eu não me lembro diretamente de nada assim que ela realmente realiza. Ela seja a produtora e a instigadora. Não, na verdade, Cassiano, aqui é que eu vou responder da seguinte maneira. Eu fui claro na pergunta? Não entendo perfeitamente. Eu digo, eu te respondo com maior tranquilidade. Eu disse aqui no início que nós temos um orçamento que você fixa uma despesa e estima uma receita. Então, você não tem certeza que você vai conseguir realizar aquilo. Uhum. E, claro, dentre isso tem os limites constitucionais que você é obrigado a aplicar. Saúde, principalmente saúde e educação. Saúde e educação. Vou dar um exemplo São assim. as prioridades. As né? prioridades. Tem Os 25 da educação, obrigatoriamente você tem que aplicar. fixa. E tem que ser para isso, não pode Não ser para outra posso coisa dizer e isso, acabou. não. Isso é improbidade administrativa. Se você não aplicar lá, você está caçado no dia. Não tem como. Os 15% da saúde, que Varginha está aplicando mais de 30%. Olha. Então, ou seja, mais do dobro. Então, só aí, se você fizer a conta, já E passaram. não tem como ser menos. Não tem jeito. Hospital regional. Do jeito que você está entendendo, a gente tem que fazer a saúde, é a prioridade. E o maior desafio de qualquer gestor é a saúde. É. Então, o que acontece? Você não pode... Só aí nós já passamos de 50%. Aí o que restou de um orçamento para você fazer o resto? Folha de pagamento, segurança pública, esporte, assistência social, cultura e tudo mais. Então, você tem que diluir isso aí de uma maneira com que você mantenha essa máquina funcionando. Então, ou seja, claro que o recurso público é para ser devolvido para o público. A prefeitura não tem que ter lucro, ela não tem que dar lucro, ela tem que realmente prestar um bom serviço para a comunidade, em todos os aspectos. Então, como é que eu te digo que não? Claro que tendo as condições de fazer, porque é o que eu digo para você, Varginha paga, às vezes, um preço alto por ser uma cidade polo. Sim, na saúde. Né? Então, isso é importante É e é inevitável. uma que eu não tenho como fechar. Pois, se eu não atender uma pessoa lá, como que eu fico? Então, assim, acontece acidente na Fernão Dias. Para onde o pessoal vem? Para Varginha. Um ônibus tombou lá, é para Varginha que vem todo mundo. Sim. Então, ou seja, a gente tem que dosar, realmente, tentar pulverizar isso da melhor maneira possível. Mas nunca fechamos a porta para ninguém, muito pelo contrário. A gente tem que, não é né? isso que eu estou falando, assim. Inclusive, a porque gente já o conversou aqui, orçamento- né? O orçamento está lá. Eu digo no sentido Se dá assim. para fazer, vai fazer. Sim. Se não der, não tem jeito. Mas, né? mas aí... será que a gente tem uma questão também assim de pergunta mesmo, né, para entender como que a gestão pensa isso? Mas a questão de cultura de gestão mesmo, a questão de, tipo, por exemplo, entender que a fundação poderia promover mais coisas, porque muitas coisas você promove, inclusive, sem recurso. Você consegue, às vezes, impactar na produção cultural da cidade, como faz muito, por exemplo, vocês fazem muita ação interessante da Secretaria de Esporte, que às vezes vocês só induzem, né? Existe uma indução para que isso aconteça. E aí é uma coisa que eu penso muito, se realmente Mas não você pega a poderia se fundação. induzir mais a produção cultural da cidade. Na fundação, por exemplo, diversos lançamentos de livros foram feitos por ela também. Ou seja, são muitas ações que têm realizado. O Marquinhos Benfica tem feito um bom trabalho lá também, muita seriedade, fazendo com toda a sua equipe ali, com que a fundação esteja presente realmente em todos os aspectos. Agora, a questão do fomento é que eu quero dizer para você. Não vejo dificuldade a partir do momento que você tem, porque você mesmo acabou de afirmar que costura custa dinheiro.
né? E não tem jeito de você fazer alguma coisa que não seja, né? Todo mundo tem um custo para apresentar alguma coisa, Sim. né? Mas não vejo problema e não existe de nossa parte nenhuma tipo de restrição, de vedação. Pelo contrário, você mesmo citou aí, eu vou dizer para você que quando você chegou lá com o projeto da orquestra, eu falei, não, isso é importante para a cidade. Não tínhamos um centavo. Mas hoje estamos andando e as coisas estão funcionando. Então, mas aí Né? é isso que eu tô te falando, mas foi um abraço que você deu. Não, mas Entendeu? Não foi que vamos continuar dando. Então, Seja qualquer projeto que nos for apresentado e que tenha condição de ser viável, não haverá nenhuma restrição da nossa parte. Institucionalmente, eu vejo que tem sido feito um bom trabalho, inclusive com a contratação de novos funcionários, né? A gente teve uma contratação para a gente que é gestor a gente que é produtor cultural. Nós solicitamos alguns cargos para o Marquinho, foi muito rápido o atendimento da contratação tem feito um bom trabalho, de pessoas para essas áreas. A gente precisava de alguém que acompanhasse de perto, e aí veio um abraço para o Paulo, que é servidor mas agora o Denis que está no lugar, né? E já aproveito para dar um abraço para todo mundo lá, para o Lindo do teatro, né? Claro. Para o Maico do teatro, o Alessandro, o Marcinho, o pessoal lá da fundação mesmo, né? Do Éder e os parceiros da contabilidade, a Ana Luísa, né, o Humberto, o Aguinaldo, que é um parceirão da orquestra. O Aguinaldo que faz, a gente estava conversando antes aqui sobre as transmissões, o Aguinaldo que faz as transmissões. Que as transmissões das apresentações saem no canal do YouTube da Fundação Cultural, né? O Aguinaldo que faz, e é uma pessoa, assim, importantíssima para mim, não só pelo que ele faz, mas pelas conversas. O Aguinaldo é uma pessoa diferenciada. Ali todos são muito dedicados, muito comprometidos com a causa. Já falei do patrimônio, da Dani, que faz um trabalho absurdamente bom. Então, essa questão do próprio ar-condicionado da Dani foi uma peça fundamental para que a gente pudesse ter lá, escolher o equipamento, porque o equipamento que ela é arquiteta, ele né? não pode promover nenhum tipo de ruído. Ele é uma questão diferente. E tem a questão da instalação. Ela além de arquiteta, é responsável pelo patrimônio cultural. Então, todo esse projeto de como botar esse ar-condicionado lá sem descaracterizar o prédio... Passa tudo por ela. Foi extremamente trabalhoso, mas que eu quero, mais uma vez, volto a dizer aqui. Lá ali, todos são extremamente comprometidos, dedicados, e a gente está muito feliz com a equipe que nós temos lá. Legal, eu tenho uma pergunta que eu quero muito te fazer, e já é uma curiosidade de muito tempo, dentro do assunto, mais ou menos cultura ou não, mas é patrimônio imaterial que eu já descobri, do ET de Varginha. Sim. Porque eu vi que houve um investimento, né? Antes não tinha tanta coisa do ET, eram só pontos de ônibus na cidade, mas agora com o memorial ficou algo mais palpável, né? Para quem é de fora ou tem uma curiosidade ao ir lá, eu até fiz um vídeo pro meu canal, fiz um vlog lá, visitei, foi super legal, não conhecia tudo que tinha e agora tem, e eu vi você nos eventos todos, né? Ao documentário do James Fox, a tudo que aconteceu. Eu queria saber aí sua opinião sobre. Olha, Matheus, extremamente pertinente sua pergunta e atual, né? Não, tá em alta, né? Dá pra fazer até um corte. No mundo inteiro, né? Tá em alta. Mas eu quero dizer para você... No universo inteiro. Na verdade... O universo Muito inteiro. bom. Mas, na verdade, ali também a Rosana Carvalho tem realizado um excelente trabalho também na pasta, não mede esforço para fazer. E o nosso memorial realmente, Matheus, ele tem sido um diferencial. Nós recebemos agora aqui, recentemente, nesse primeiro Congresso Internacional Ufológico. Nós recebemos pessoas aqui dos Estados Unidos, do Canadá, gente do Brasil inteiro, ou seja, foi um congresso extremamente proveitoso e rico em informações. E aí, o que eu quero dizer é o seguinte, esse James Fox mesmo, o que ele tem documentário que bárbaro, documentário. Hein? Você vê que buscou diversas informações. Muito impactante. O memorial do ET já deve ter recebido mais de 100 mil visitações. Ele foi inaugurado em que ano? Então, ele foi, na verdade, quando nós, no mandato passado, aquele patrimônio estava praticamente ocioso, abandonado, né? Então, à época, Você era vice. Eu era vice-prefeito, estivemos lá junto com o prefeito Verde à época. O que nós vamos fazer com esse espaço aqui? E acabou, então, que nós acabamos por reformamos aquele espaço e levamos para lá, então, a secretaria. A ideia foi muito boa. Boa. E aí, diante disso, o que surgiu? Vamos instalar um planetário.
instalamos um planetário, que extremamente... As escolas da região vêm fazer diversas visitações. Aí, para as crianças deve ser o máximo. O máximo. Né? Fica aqui já aberto o convite para aqueles que ainda não visitaram, que façam, vocês vão ver a história toda contada aí, como é que o passo a passo de tudo, diversos depoimentos de pessoas que participaram. Ou seja, é realmente algo que chama a atenção do mundo, como você disse, do planeta inteiro. O Cassiano completou muito bem o universo, né? Mas é algo realmente que colocou Varginha. Você pega, por exemplo, nesse congresso que teve aí, hotelaria estava toda cheia, a cidade movimentando, né? Ou seja, é importante. E tivemos depoimentos e quisos de pessoas de altíssima credibilidade da nossa Depoimentos cidade. de arrepiar. Pois é. E não acho que era o Mudinho, tá? Não. Mas enfim. Eu também entendo que não. Porque como é que... Então o Corvão capturou o Mudinho? Eu não sei, não vejo isso. Lá, né? É muito polêmico. E você vê a importância, juntando as conversas, da questão de ser patrimônio imaterial. Porque lá atrás, quando aconteceu o caso, imediatamente depois, a cidade teve essa movimentação. Você lembra? A gente teve uns congressos ufológicos importantes aqui, Sim. aconteceram ali logo depois do acontecimento do caso do ET. E, por questões diversas da comunidade local, da sociedade local, isso se arrefeceu. Não só arrefeceu, como muita gente foi contra, né? A gente tinha uma movimentação contra isso. Tentando denegrir, né? E as próprias meninas foram motivo de chacota, né? Então, elas já deram várias entrevistas falando que o pessoal não acreditava nelas e, zoava. Isso, e assim, na época, assim, o que aconteceu? Os hotéis também ficaram cheios, as coisas, essa movimentação. Só que hoje não acontece esse arrefecimento, porque hoje a gente tem como patrimônio material e com a salvaguarda que tem que ser promovida pela prefeitura, mesmo que você tenha uma pressão externa contra essa história, e aqui nós não estamos falando se acredita ou se não acredita, claro. Que, por exemplo, nós temos, esqueci o nome da cidade agora, desculpa, mas nós temos uma cidade em São Paulo, que é a capital brasileira do Saci. E é um patrimônio imaterial de lá. Também. De lá, entendeu? Então, quer dizer, não importa se você acredita ou se não acredita, a cidade gira em torno, economicamente, dessa história. Tem plantação de saci inventaram lá, entendeu? Inventaram histórias lá de coisas assim. Para fomentar o turismo, né? Fomenta o turismo, e se fomenta o turismo, a pessoa que vem aqui gasta, vai no restaurante, vai no cinema, vai no shopping, movimenta o turismo. Então, não é uma questão de você acreditar ou não acreditar. Se você não acredita, tudo bem, mas você pode não acreditar no ET, mas você acredita no dinheiro que o ET traz. No economia, tanto que gira de movimento aqui. E olha quanta coisa que a gente tá vendo, então, o Leonardo tá falando. Isso com a existência do EDT como patrimônio imaterial, a gente consegue garantir que essa história vai continuar com proteção do poder público local. Teve lá, visitando lá também o memorial um dia, um desses influencers aí, eu não me lembro o nome dele aqui agora, ele tem milhões de seguidores. E ele veio aqui fazer uma visitação lá no memorial. Eu acho que foi o Gustavo Tubarão, não foi não? Não, o nome dele é um nome... O Saturão vi, mas tem um outro também. Vlogs, se eu não me engano. Esse John Vlogs eu vi também, então, que ele veio, é isso mesmo. Ele veio aqui, foi lá, tem milhões de seguidores. E no dia que ele veio, então, nós fomos a recepcioná-lo, e aí, então, no dia lá tinha um casal com mais uma pessoa do Rio de Janeiro, que vieram a Varginha visitar um parente e foram lá conhecer. Então, como o Cassiano disse, e esse John Vlog, ele chegou lá, quando o pessoal soube que ele estava lá, assim, questão de minutos, aqui, a rua bombou, lotou de gente, dos seus seguidores, todo mundo querendo, ou seja... Mas se Jesus tinha 12, fez tudo que fez, imagina ele com milhões de seguidores. Milhões. Eu não sei o número exato. Piadinhas católicas aqui. Mas daí ele teve aqui, então, ou seja, veio a Varginha e foi lá visitar o memorial. Então, ou seja, então é algo realmente que chama atenção. Movimenta a nossa cidade, a gente fica. Eu tenho uma amiga que quando eu morei em São Paulo para estudar música, eu não havia continuo não havendo, que não deu tempo de encontrar, mas a última vez que eu conversei com ela foi em 2001. E aí, ano passado, eu não estava em Varginha, ela mandou mensagem: Cassiano,
Estou indo a Belo Horizonte, São Paulo para Belo Horizonte, e decidimos, estamos aqui no Trevo, decidimos que vamos entrar em Varginha. Onde eu encontro informações do ET? Olha. Tipo, ela nem ia vir em Varginha, ela estava indo para Belo Horizonte de carro, eles pararam no Trevo ali Já que é caminho. do Pelé, né? Fazer a visita Ah, pra já estamos gente. aqui mesmo, Cassiano pode... Aí passei esse roteiro todo, né? Roteiro do memorial, que lá Muito teria bom. informação onde que é, É passei o a endereço rota onde... do ET hoje. É, então, Rota do ET. E entrou na cidade, mandou um tanto de foto, postou Olha, no Instagram, Que não sei o quê. legal. Não, e vale a pena, aproveitando a oportunidade, o Matheus, da sua audiência aqui, convidar a todos vocês que ainda não conheceram, façam uma visita lá no nosso memorial. Eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes com o que vão ver lá. Com toda certeza. E você que é de fora, que está assistindo aí, eu vou colocar o link aqui em cima para você assistir esse vlog que eu fiz lá no Memorial do ET e outros lugares da A Rota gente do ET. está com uma audiência muito grande de fora, né? A Sim. gente tem Muito olhado bom, muito grande de ótimo, fora de não. Varginha. O Matheus sempre foi uma pessoa muito dedicada, também comprometida no que faz, né? Eu já participei, acho que é a terceira ou quarta... 2 vezes, essa é a terceira. Isso, a terceira vez que estou aqui. E realmente a credibilidade do seu podcast é algo realmente, por isso que as coisas vão crescer cada vez mais e a Amém. credibilidade aumenta ainda mais, né? Você faz com toda a dedicação, com toda a seriedade. Aquele dia da segunda vez que a gente participou... Foi com lá, inclusive, plateia, com né? plateia ao vivo. É, foi O legal. Então, dia que eu assim, esqueci, né? com O todo dia que eu mundo- convidei ele não foi. Ah. Esqueceu. Olha, pra você ver. No dia seguinte Então, eu falei, uai, gente, eu acho que tinha alguma coisa pra você fazer ontem. uma plateia extremamente, todos ele convidados de altíssima credibilidade, pessoas influentes na cidade, ou seja, é a credibilidade que ele transmite realmente. Então, para mim, Matheus, é um motivo de grande orgulho, de muita alegria participar mais uma vez do seu podcast e virei quantas vezes for Que convidado, tenho legal. certeza Fico disso, muito viu? honrado, Ah, lisonjeado. que é isso, E aí, absolutamente. Leonardo, ó, já encaminhando pro final, que nós já falamos 55 minutos. Muito bom. Parece que foi agora mesmo. Que você Pois é, quando uma o papo é conversa bom, né? Tão Flui, bom, né? o tempo voa. Com certeza. Eu queria suas considerações finais, né? Tanto sobre, né, o motivo que nos trouxe aqui hoje, especificamente a Orquestra Filarmônica, né? Como seus trabalhos como prefeito, como perspectivas aí também para os próximos anos. Olha, então, para a gente encerrar a fala, eu quero aqui mais uma vez te agradecer muito por mais essa oportunidade. Dizer a você, perante os telespectadores, do respeito que tem por você, da amizade que tem por você. Você realmente é uma pessoa que merece todo o nosso respeito, o nosso carinho e consideração, por tudo que significa, pela sua trajetória de vida e por tudo que você representa para a nossa cidade de Varginha e região. O Cassiano, como eu já disse aqui, é uma pessoa que também conheci de longa data. A luta dele também para manter uma pessoa dinâmica, perseverante e que sabe o que quer. Então, e ele quer, o que ele quer muitas vezes não é para ele. Essa criação dessa orquestra, esse movimento que tem sido realizado, todos nós ganhamos com isso. Sim. Então eu quero aqui, mais uma vez, já antes de me despedir, deixar aqui patente a nossa admiração por ambos vocês, o nosso respeito para a plateia que nos acompanhou, dizer que, claro, a gente tem as nossas dificuldades, as nossas limitações. Apesar de eu estar prefeito, a prefeitura não é do Leonardo, eu não faço lá o que eu quero, né? Eu sempre costumo dizer que na iniciativa privada, você só não faz aquilo que a lei lhe proíbe. O prefeito da cidade ele só pode agir dentro do que a lei lhe permite, e a diferença é muito grande. Sim. Muitas vezes eu quero isso que eu não posso, isso às vezes frustra a gente, sabe, Matheus e Cassiano? Mas não é isso que vai nos desanimar. Eu penso que aqui são 3 pessoas que têm objetivo na vida, né? A gente pretende atingir os nossos objetivos, para isso a gente traça as nossas metas e vamos superando de uma a uma Amém. até que nós possamos chegar. Então, mais uma vez, eu quero aqui registrar o meu cumprimento a vocês, um reconhecimento pelo trabalho de ambos, né? O meu agradecimento por tudo que tem feito em prol da nossa cidade, divulgando a nossa cidade, divulgando os nossos potenciais, divulgando tudo que Varginha tem de bom. E a você, Cassiano, desejo realmente que esse ano seja um ano ainda melhor, né? E claro, no que depender da gente, no que for possível, que for palpável, que eu puder ajudar, eu digo a cidade puder ajudar, porque não é o Leonardo, volto a dizer, estando como prefeito, como chefe executivo, o meu projeto, o meu objetivo é viabilizar com que as ações aconteçam na cidade, seja nas diversas áreas que tem. Então, mais uma vez,
Desejo sucesso no podcast. Cassiano, você também, conte com o nosso apoio dentro do que a gente puder fazer. Não faltará aí esforços para a gente incrementar cada vez mais. E então, nessas palavras, eu quero aqui, mais uma vez, dizer que quem rege tudo é Deus. Ele sabe do que a gente é capaz, do que a gente pode, é uma missão que cada um de nós tem, né, e que Ele continue nos iluminando, nos guiando, para que a gente possa ter realmente aí saúde, o discernimento e a responsabilidade com cada um de nós, com as coisas que a gente está aí disposto a dirigir. Amém, com toda certeza. Leonardo, eu só tenho a agradecer, tá, pelas palavras generosas, pela amizade. Fiquei lisonjeado e honrado mais uma vez de poder te entrevistar e ser canal para que outras pessoas possam aí assistir, conhecer um pouquinho mais aí da sua história, dos seus trabalhos. Lisonjeado agora as considerações finais aí do Cassiano. Quando a gente decidiu, né, fazer esse podcast, imediatamente eu chamei Matheus, porque o Matheus para mim é uma referência, né? Falei, Matheus, topa fazer uma série de podcasts da orquestra na hora. Foram um tanto de áudio, né? Direto, correndo lá. E aí mandei os nomes, a gente combinou quantos programas, quem seriam os nomes. E eu falei para ele, não posso deixar de chamar o Leonardo, né? Obrigado. Não só porque ele é o prefeito de Varginha, agora, mas se não tivesse na posição de prefeito, com certeza teria sido convidado da mesma forma como aconteceu com um de nossos entrevistados, né, que foi chamado, apesar de não estar mais na função onde ele estava. Por quê? Porque realmente, sem demagogia, naquele primeiro momento ali, quem do poder público local abraçou a orquestra de uma maneira, inclusive, muito, muito forte, inclusive se colocando muitas vezes, né, de anteparo frente a algumas atitudes, foi o Leonardo, né? Alguém precisa assinar isso, mas ninguém quer assinar. O Leonardo falava, eu assino. Ele era secretário de governo, né? Precisava que alguém assinasse determinado ofício, mas ninguém queria se comprometer. O Leonardo se comprometeu. Eu preciso conversar com tal secretário, mas ele não quer me atender. Leonardo. Então, assim, as portas que foram abertas, abrindo os caminhos, assim, sempre tudo com muita orientação, tudo que a gente mandava, chamava a procuradoria, pode fazer isso, não pode fazer isso, mas o que podia, fez, o que não podia, não fez, né? A gente tem muito essa conversa, né? Tipo, tem muitos relatórios da procuradoria, para quem não sabe, é o setor jurídico, vamos dizer assim, da prefeitura, né? Que olha a possibilidade legal de alguma coisa acontecer ou não, né? E todo ofício que eu mandava, eu consigo fazer. Aconteceu, por exemplo, algumas coisas que em 2023 a prefeitura pôde realizar, em 2024 não, porque mudou a legislação, mas sempre tudo muito orientado, sempre com uma abertura muito grande, sempre com espaço muito grande, um espaço que é difícil, às vezes, para a política da agenda, né? O Léo sempre recebeu a gente. Demorou para conseguir sentar aqui, né? Demorou para vir. Desde novembro que a gente está tentando fazer essa reunião, essa entrevista. E a gente está em fevereiro, tá? Não sei quando você vai assistir isso, a gente está em fevereiro, rodou, foram várias tentativas, mas na agenda lá dentro da prefeitura sempre recebeu, até para dizer não, porque tem gente que às vezes não recebe, mas sempre atendendo, sempre recebendo. Então, para nós da orquestra, Léo, assim, é muito importante Tem gente, a gente brincou isso já aqui, né? Tem muita gente que, hoje que a orquestra tem um nome, hoje a orquestra está fazendo, tem muita gente que hoje se achegou à orquestra. E para nós é importante também. O operário da última hora, né? Para a gente que vem da igreja, o operário da última hora tem o mesmo valor. Tá? Mas para nós é muito importante. Quem lá atrás, quando a gente ainda não tinha subido no palco nenhuma vez, acreditou. E a gente só subiu no palco a primeira vez porque a prefeitura foi apoio nosso logístico de transporte, de teatro. Sim, os primeiros que acreditaram, esses fazem diferença que na são nossa as pessoas vida. Que a gente tem chamado, né, para vir aqui. Essa é a Inclusive, nossa estamos base. esperando alguns apoiadores que estão fugindo dessas entrevistas. Né? Que são, inclusive, o primeiríssimo, né? O primeiríssimo apoiador que está difícil. Ainda não conseguimos chegar. Mas tá bom. Quero agradecer, Matheus, muito obrigado mais uma vez. E vocês agradeço. Que estão em casa acompanhando e assistindo a gente. Maravilha, obrigado, gente, e agradecemos vocês que acompanharam o episódio na íntegra, ficaram aqui até o finalzinho. Semana que vem a gente está de volta com mais um convidado aí da orquestra. Um abraço, até mais.